Secretário Jean, obrigado por estar aqui conosco no programa, para que a gente possa conversar a respeito do momento complicado que o Brasil, o mundo, né, e nós aqui em Joinville também estamos vivendo. Mas, em particular, nós estamos vivendo, né, dois problemas, não apenas o Covid-19. Tem a questão aí da dengue. Muitas pessoas têm um sintoma muito parecido no princípio, não é? E eu queria entender um pouco o que a prefeitura está fazendo em relação à dengue, secretário. Bom, muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouco sobre esses desafios. E, sendo bem objetivo sobre a questão da dengue, nós estamos tentando estabelecer estratégias diferentes, apesar de que repetindo algumas ações que foram feitas nos anos anteriores, mas estratégias de combate diferentes. Certo. Uma das estratégias que a gente modificou foi a questão da testagem, né? Nós tínhamos como padrão na rede uma testagem para casos de dengue que só era feita a coleta da amostra da pessoa 6 dias após o início dos sintomas. Isso trazia um desafio importante, porque 6 dias depois a pessoa já estava bem, não voltava à unidade de saúde para fazer o exame. E também tem a situação de que fazer os pacientes retornar a uma unidade de saúde 6 dias depois do início do sintoma, no momento que nós estamos em pandemia, também é contraproducente. Então, a gente modificou o sistema de testagem, né, e nós agora fazemos a testagem NS1 já no primeiro dia dos sintomas, né? A pessoa bateu na unidade no primeiro dia, já é feita essa requisição de coleta de exame. Nós 24 horas depois já saiu o resultado, então, já. Como o exame ele é feito em Florianópolis, a gente tem um prazo de 72 horas para a pessoa ter o resultado. Mas, se ela procurar no primeiro dia dos sintomas, que é muito realmente parecido com a situação do Covid ou de uma outra gripe, né? Tirando a questão das manchas características no corpo, que daí ela é bem evidente, essa situação, 72 horas depois já tem o resultado. E nós também estamos fazendo o estudo para a implantação do teste rápido de dengue também, né? Do teste rápido de dengue. A gente também está fazendo o estudo, quando eu digo, vendo a viabilidade da compra de exames no mercado compatíveis com a nossa região aqui. Bom, então, Jean, primeiro, nós estamos falando aí já da parte de identificação e tratamento da dengue. Mas há muitos anos a dengue tem aparecido, engraçado, em alguns bairros com mais intensidade da Zona Sul. Floresta já foi campeão, baixou um pouquinho, houve aí uma legislação que fez com que a atividade tivesse um diferente comportamento, né? As pessoas podem agora entrar nas casas ou locais que há suspeita de que tem lá água parada, enfim. Mas qual é a explicação, secretário, que lá na Zona Sul nós temos um maior número de pessoas contaminadas ou contagiadas, né? Bom, assim, ó, isso até... Nós temos dois comportamentos diferentes em Joinville, na verdade. Os nossos bairros campeões de foco do mosquito não são na Zona Sul, né? Isso, os casos estão lá, né? Isso, os casos estão lá. Então, a gente está tentando entender epidemiologicamente o que está acontecendo. De qualquer maneira, como eu comentei no início da entrevista, nós estamos com estratégias diferentes. Então, assim, nos bairros onde nós temos um número de casos muito alto notificados, nós temos estratégias já de combate ao mosquito voando. Sejam elas as novas estações disseminadoras, que é uma parceria com a Fiocruz Amazonas, ou mesmo, em último caso, aquela questão do fumacê, que passam os nossos profissionais com o costal ou mesmo o carro, para evitar, para fazer justamente a neutralização do mosquitinho. Aí, respondendo a tua pergunta do porquê da Zona Sul, nós temos encontrado ali na Zona Sul, nessas visitas e vistorias, uma grande quantidade também de recipientes propícios à proliferação, sejam entulhos, sejam lixos, sejam pneus. Então, nessa região também tem uma estratégia que é o combate ao lixo, aos entulhos, né? E tem uma situação muito sugênita também, que é a questão de que copinhos, cascas de coqueiro, qualquer situação que consegue empoçar água tem sido um desafio para a proliferação, porque o mosquito está voando. Então, temos várias estratégias. Você identifica isso através do que você chama de armadilhas, né? Você coloca lá determinados dispositivos
que capturam esses mosquitos e vocês fazem uma contagem. Olha, aqui está apresentando nestas armadilhas uma quantidade maior coletada do que ali, portanto, nós estamos aí com uma área de maior perigo. Essas armadilhas estão espalhadas por toda a cidade numa quantidade necessária ou suficiente, Jean, para ter esse cadastro do bicho, do mosquito? É que assim, ó, são duas estratégias que nós temos, né? Uma é a contagem de larvas, Uhum. especificamente dito, né? Que daí é a armadilha que tu comentaste, que é aquele pneuzinho tradicional que fica encostado em alguns locais estratégicos para nós. Nós temos hoje em número de 2.000 dessas armadilhas espalhadas em áreas estratégicas. O objetivo dessas armadilhas, justamente, é identificar regiões que está tendo a proliferação. Isso. E aí a gente atua no entorno, no raio daquele ponto onde tem uma larvinha. E aí a outra estratégia é a questão da estação disseminadora, que é para pegar o mosquito voando mesmo. Certo. Nós finalizamos agora, nesse último mês de março, o projeto de teste, que foram instaladas quase 900 armadilhas em 2 bairros, e a gente obteve os resultados preliminares já de uma redução de 70% do número de mosquito voando, o Aedes, com essas estações disseminadoras instaladas. Então, ela se mostrou uma estratégia bem eficiente para essa situação específica do mosquito voando. Então, respondendo a tua pergunta, sendo objetivo, né, nós estamos ampliando o número de armadilhas, que é para ver onde tem focos, e Uhum. também ampliando o número de estações disseminadoras para justamente fazer o combate dessa proliferação do mosquito. Lá atrás, Jean, eu não sei até que ponto está isso, de uma alteração no bicho, né, no mosquito, no voador, no perigo, em que fêmeas estariam sendo introduzidas dentro do próprio círculo, né, da família, com que não mais seria necessário, ou não seria mais possível a reprodução. Uma modificação do DNA, e com isso eles estariam gerando, né, mosquitos que não têm mais essa capacidade de provocar ou criar, não é? Novos bichos, como eu chamo. Isso já existe isso aqui em Joinville? Essa técnica já existe mais disseminada? Bom, importante comentar sobre essa situação, porque esse é um projeto que nós iniciamos ano passado, no início do ano passado, e é um projeto de longo prazo. Ele é uma parceria com a Fiocruz Rio de Janeiro, especificamente, Niterói. Essa parceria ela ainda não saiu do papel, mas os trâmites dos convênios estão bem adiantados. Não saíram do papel ainda porque nesses dias de pandemia, inclusive no Rio de Janeiro, eles deixaram de lado os projetos na Fiocruz, principalmente, que não estavam relacionados com o Covid, né? Então a gente teve uma desaceleração no processo de implantação, mas continua dentro do foco nosso de longo prazo essa implantação do método Wolbachia, que é esse que tu comentasse agora, né? Que é justamente introduzir uma bactéria e fazer a reprodução desse mosquito aqui na cidade e soltar ela no ambiente para inocular justamente as fêmeas. Então essa é uma estratégia de longo prazo. A de Uhum. médio prazo que a gente está no nosso cronograma de execução é também uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, que é justamente a utilização de um larvicida mais eficiente e duradouro justamente nas bocas de lobo, que são outro meio propagador que tem do mosquito. Então, nós temos as estratégias de curto prazo, as ações ordinárias, que é o controle justamente das armadilhas, com o bloqueio local, com a aplicação do fumacê em último caso, isso já é rotina, né? A gente já faz isso rotineiramente. Aí a gente introduziu agora, de curto prazo, a questão das armadilhas, das estações disseminadoras, que é Uhum. uma outra sistemática. Temos a médio prazo o larvicida nas bocas de lobo e a longo prazo a questão da Wolbachia. E nesse processo tudo também tem a implantação da tecnologia através dos drones para fazer o monitoramento das residências locais que a gente não consegue acessar. Mas tudo isso não é suficiente se a gente não tiver a contrapartida das pessoas, no sentido justamente de fazer esse monitoramento nas suas residências, né? De não deixar água parada, de fazer uma blitz na sua própria casa para evitar de deixar as aguinhas paradas. Aí vem a questão da educação, né? Das campanhas que promovam por parte do poder público, a igreja já fez isso por algum período, de que, como você disse, as pessoas tenham a noção do perigo
do dengue, né, ou da dengue, porque a gente acaba esquecendo desse problema por conta do coronavírus, né? Nós estamos aí com a gripe normal, que você toma vacina, tem a dengue, tem o Covid, então as pessoas têm, na minha opinião, uma confusão daquilo que é mais importante ou mais grave, daquilo que é menos importante, daquilo que eu posso ajudar ou não, né? Não sei se a prefeitura está pensando em fazer uma campanha de conscientização nas redes escolares, como eu disse, nas atividades sociais, né? O que vocês pensam sobre isso? Bom, são duas situações bem específicas. Primeiro, nós, dentro da Secretaria da Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, nós temos o programa Saúde na Escola. É um Uhum. programa que ele está em todas as escolas municipais, desde a creche até o 9º ano, e também está em pelo menos 20% das escolas estaduais também. O que são isso? São 12 ações de saúde dentro do programa pedagógico da escola. Então, as crianças, elas são hoje o nosso melhor meio de reprodução das medidas preventivas. Então, nós, literalmente, temos ações de saúde, e uma delas é a dengue, dentro do programa pedagógico na escola. Então, a criança, ao invés, lá na creche, de quando aprende a desenhar as cores primárias, em vez dela desenhar lá e pintar a Mônica e o Cebolinha, não desmerecendo os personagens, elas agora aprendem a pintar o desenho da dengue, do mosquitinho, da natureza, o mosquito voando. E aí tem toda a questão do fundo de cena que é explicado para elas no combate ao mosquitinho, né? Os professores ensinam. E essas crianças voltam para casa e reproduzem isso. Eu tenho certeza dessa estratégia, porque além de combinar, além de acompanhar o desenvolvimento da estratégia, eu tenho uma filha pequena que já trouxe para casa o mosquitinho para contar a historinha para o papai, né? Então, assim, a gente na prática viu que funciona, né? De Certo. fato, voltou a estratégia. E, falando a nível macro, já de propaganda e coisa e tal, nos próximos dias a prefeitura deve soltar uma campanha publicitária em todas as redes, seja internet, seja TV, rádio, justamente do combate à dengue, né? Nos próximos dias já. Então, também estamos trabalhando essa situação do ponto de vista de atacar a grande mídia, né? E Ok. não só a educação das crianças. Jean, talvez você tenha ouvido essa pergunta todos os dias, né, ao longo desse tempo todo, de que os números da Covid não são reais. Eles acabam sendo potencializados, amplificados, não é, por conta da imprensa sensacionalista ou mesmo por parte das autoridades municipais ou estaduais. E um dos impulsionadores desses boatos é de que a prefeitura, ou todas as prefeituras, ganham dinheiro por cada registro de pessoa que morre de Covid-19. Então, vamos pegar aqui exemplos que eu tenho ouvido. O parente já estava muito doente, morreu do coração, mas foi lançado lá como Covid, porque eles acabam ganhando dinheiro em cima desse tipo de óbito, né, desse atestado de óbito. Então, isso é evidente já, eu tenho certeza que não é verdade, né? Mas eu queria que tu explicasse como é que funciona essa estatística, né? Como é que a gente pode confiar nesses números aqui em Joinville? Bom, é assim, ó. Isso é uma situação que a gente se depara no dia a dia, todo mundo questionando essa situação Isso. do Covid ou não Covid, tá? E eu tenho bastante tranquilidade em trazer a informação. Primeiro, a gente é uma Secretaria da Saúde, né? Então, a gente não cultua a morte, muito menos por situações bizarras, né? E tenta se prevalecer de uma coisa tão triste que é um óbito para faturar mais. Até porque tudo dentro do SUS, ele não é sustentável. Os valores que nós recebemos hoje do Ministério da Saúde não bancam a conta. Vou te dar um exemplo. Hoje, a gente recebe no Ministério da Saúde, por uma diária de UTI, R$ 1.600. É o valor que o Ministério passa por custeio. Esse Uhum. leito custa 2.800. Então, logo, eu tenho um déficit aí já de R$ 1.200 por dia que a gente investe do dinheiro público do município, Por dos leito, impostos. Por leito, por paciente, diária, por dia. Uhum. por dia. Então, assim, primeiro, não existe essa história de querer ganhar, porque, na verdade, a gente já está perdendo. Primeira situação cai por aí, não existe lucro nesse processo. A segunda situação importante, todo paciente que é internado numa área COVID, uma suspeita de COVID, ele recebe todos os tratamentos da área COVID.
É a questão do custo com EPI, com medicação, se ele vai para UTI, ele recebe todos os tratamentos. Isso custa. E se o paciente estava suspeito ou com Covid, ele vai como Covid no sistema e acabou. Até porque senão depois nós temos que devolver esse recurso que veio, ele não era Covid. Então a gente não força a barra. Se a pessoa tinha uma comorbidade, desde o início a gente trabalha isso, que as pessoas que mais precisam ser preservadas são as que têm comorbidades e os idosos, porque se elas pegarem Covid, elas são as mais suscetíveis a vir a óbito, né? Cai por terra essa questão da formatação de que a gente força a barra em relação a isso aí. É insano essa situação mesmo, sabe, Sérgio? De achar que, primeiro, que a gente vai lucrar, o que vai ganhar, até porque tudo aqui é deficitário. Todos os recursos que vêm do Ministério não bancam a conta. E, assim, nós não queremos gastar mais, a gente quer gastar eficientemente. A gente quer empregar o recurso naquilo que é necessário. Então, é assim, quanto a não isso, tem essa situação. Quanto à questão econômica, portanto, está resolvido. Mas e a questão médica? Como é que vocês sabem se realmente, porque o médico lançou lá Covid-19, né? Quem é que faz esse controle? Alguém verifica se aquele óbito que o médico lançou é de Covid? Ou foi problema de pneumonia, foi um problema de dengue que ele faleceu, ou mesmo um ataque do coração? Quem é que verifica se o médico está fazendo o atestado corretamente ou não? Tem uma estrutura para isso? Bom, é assim, ó, tem a questão da comissão de óbito de cada hospital, isso existe, ela é protocolar e tem que existir dentro de cada hospital uma comissão de verificação de óbito, só que os pacientes que têm suspeita de Covid, eles não fazem um exame ao longo do processo de internação, fazem mais de um. Tem casos, o paciente chega a fazer 3, 4 exames que depende o dia da internação ali que foi dentro da virimia, dá falso negativo, dificilmente tem falso positivo, mas falso negativo pode existir. Então, por que eu estou querendo dizer isso para ti? Que existe uma dupla ou tripla checagem dentro do hospital, através do setor de internação, através da própria enfermagem, né? Se aquele paciente tinha sintomas compatíveis com Covid, por quê? Porque o enfermeiro que lida com aquele óbito depois, quando ele vai preparar o corpo lá, colocar no necrotério, se era um suspeito ou um Covid e ele não se cuidar, ele pode pegar. Se, quando a gente encaminha para a funerária lá para fazer os trâmites, né, ele era um suspeito ou um Covid e ele não for colocado como tal, o pessoal que trabalha na funerária pode pegar, o coveiro pode pegar. Então, assim, mas existe a ideia é invertida, né? A pessoa foi enterrada como se fosse Covid, mas na prática não é. Esta é a crítica, né? O questionamento. Não, mas não existe. Como é que eu vou dizer para ti? O cara é enterrado, ele não era Covid, é enterrado como Covid, não. Se ele é suspeito porque não saiu um resultado de exame que está pendente, ele é suspeito. Ele recebe o protocolo do Covid. Só que os médicos, inclusive lá na declaração de óbito, quando não tem um resultado positivo, ou mesmo clinicamente comprovado por tomografias e outras situações, eles não botam lá positivo Covid, eles botam lá suspeito Covid, certo? Então existe esse cuidado. E se os exames são negativos, eles não botam lá. Eu sei porque eu tenho visto isso agora cotidianamente. Tem acontecido alguns casos específicos. Isso mudou do início da pandemia para agora. No início lá era uma suspeita, eles colocavam como Covid. Agora já mudou o cenário. Então, não vai para a estatística, não vai para a soma lá dos óbitos, ou a pessoa que faleceu e tem no óbito suspeita de Covid. Não vai, não vai. E a nossa vigilância epidemiológica ainda, ela faz revisão dos óbitos. Se possivelmente teve algum caso que era suspeito e caiu e depois é revisto pela nossa equipe, eles retiram da contagem do Covid. Então, nós aqui não temos essa dificuldade de subnotificação dos óbitos em relação ao Covid. Vamos avançar agora, Gia. Nós temos no Brasil, basicamente, 2 vacinas sendo distribuídas aqui em Joinville, recebidas e, evidentemente, aí, colocadas para a população. Algumas pessoas me dizem, Sérgio, eu prefiro a vacina A, né? O outro, prefiro a vacina B. A pessoa pode escolher, ou ela sabe onde é que está sendo aplicada a de Oxford ou a Coronavac? Bom,
devido a alguns desencontros que aconteceram nos últimos, pelo menos 15 dias, sobre justamente essa temática, de pessoas se recusando ou chegando na hora, essa vacina eu não quero tomar, Isso. nós vamos começar a divulgar no agendamento qual é a vacina que está sendo feita, para Uhum. evitar que aquela pessoa tire, às vezes, uma outra, para que ela evite que tenha o constrangimento ou ela perca o tempo. No país, não é obrigatório a vacina. Não Sim, existe a legislação obrigando que a pessoa tome. certo. Contudo, nós vamos agora explicitar qual é a vacina que está sendo aplicada e não existe essa situação da pessoa perder a vez ou não porque não quer tomar vacina. Existe aqui a disponibilidade ou não daquela vacina. Então, por exemplo, Sim. se eu fiz o agendamento hoje e era a AstraZeneca e eu não quis tomar e eu não fui, nesse momento está tudo certo. Eu não fui tomar. Infelizmente, tirei a vez de uma pessoa, mas não tem nenhuma punição, não tem nada. Aí a gente vai disponibilizar ali na frente mais uma oportunidade. Por exemplo, eu tenho 70, 60 anos, 65 anos. Agora está aberto 62 mais, né? Eu vou ter ali na frente a possibilidade de fazer a Coronavac, ou a Pfizer, ou a Janssen, a que estiver Uhum. disponível. Então, nesse momento, não tem esse desafio. Se não quer tomar, não toma. Só a gente tem que ter consciência de que não vamos tirar a vez de quem quer tomar, né? E a vacina é a única coisa que a gente tem hoje como horizonte para ter uma nova vida. Eu fiz agora a minha inscrição, felizmente consegui o agendamento, faltavam 9 vagas quando eu entrei no sistema, estavam, perdão, né, 9 vagas, eram ainda disponíveis 9 doses, mas, como eu falei, eu não tenho a condição de saber qual é a vacina, para mim tanto faz, né, mas eu apenas a nível de informação. Então, a partir de quando estará lá no site, no momento que eu for fazer o meu agendamento, que eu vou saber, porque daí eu posso eu não quero agendar nessa vacina, né? Eu quero agendar quando aparecer a outra vacina. Então, a opção, como você disse, fica por conta da pessoa. A partir de quando estará no sistema essa informação? Bom, nós deliberamos isso na última segunda-feira, essa situação dessa alteração no sistema, né, para evitar esses desafios, e já está em produção pela área de TI. Então, pode ser Uhum. que na próxima atualização de abertura de agenda já esteja disponível. Nesse momento de bate-pronto aqui, eu não sei te informar se vai ser amanhã ou depois de amanhã. Mas como foi deflagrado já há uns 3 dias atrás e a equipe comentou que era relativamente simples fazer, então Uhum. eu acredito que no próximo rodada de agendamento já esteja disponível. Jean, é evidente que vocês não têm como prever, certo, o número de vacinas daqui para frente, porque este número vem, certo, de Brasília, e eles estão volta e meia alterando, né, também, porque as indústrias acabam não tendo os prazos que já foram contratados, estão sendo realizados. Mas, né, eu queria te perguntar, nessa mesma linha, de que quando a pessoa hoje apresenta os sintomas, né, vai lá, faz o teste rápido. Se foi diagnosticado como positivo, vai para casa, o comportamento permanece lá, já com as devidas restrições, não é? Assim como assina um documento. E a pessoa que, porventura, não tenha sido apresentado ainda no exame, porque não chegou 3 dias, 4 dias, que é quando o exame constata, continua sendo, né, a aspirina lá, o antifebril, e vai para casa. Tem alguma outra coisa que esteja no radar da prefeitura? Por exemplo, agora acabou sendo liberado pela Anvisa em hospitais 2 drogas que fazem o tratamento da pessoa em fase não aguda, né, na fase leve, e isso daqui a pouco pode aparecer ali como, olha, você tem aqui a pílula, você já vai tomando, positivo ou negativo, você já está aí se tratando. Tem alguma coisa nesse sentido? Bom, é assim, ó, isso é outra temática que tem roubado bastante tempo das nossas conversas e das reuniões. Por quê? Nós temos tentado trabalhar a testagem de antígeno em tempo real para a pessoa não sair primeiro sem dúvida. Ela não pode sair com dúvida de onde ela vai fazer. Depender dos resultados do RT-PCR do Estado, ou mesmo nosso, que é terceirizado em 72 horas, traz aquela dúvida para a pessoa, será que eu estou, Isso. será que eu não estou? Se eu melhorar um pouquinho, já vou para a minha vida normal. Então, as pessoas em Joinville
nos nossos pontos de atenção agora tem acesso ao exame que solta o resultado em até 20 minutos após a coleta. Então, ou ela tem, ou ela não tem. E aí ela sai com a estratégia. Nós temos em Joinville, lá no centro de tratamento imediato da Tupi, a possibilidade das pessoas que acreditam nessa questão das medicações que estão sendo apontadas aí por algumas situações, que é os tratamentos imediatos. Lá tem médicos que também acreditam e estão prescrevendo para a população um tratamento diferenciado. Quanto a essa questão específica das novas drogas que apareceram no mercado, foi autorizado agora pela Anvisa, o custo dessas medicações é altíssimo, é por isso que ela foi só autorizada a nível hospitalar, né? Nós não temos sinalização ainda dentro do SUS da utilização desses medicamentos, ou seja, ela não foi incorporada ao nosso hall de medicamentos, né? Então, nós temos um desafio aí econômico também pela frente, se o Ministério liberar através da Anvisa e mandar a medicação, a gente vai fazer a utilização, ou mandar o recurso para comprar, como é qualquer outro tipo de medicação que pode estar sendo estudada, como é o caso da vacina. Enquanto isso, nós não temos nada diferente, nós temos forçado a questão do isolamento compulsório dos casos positivos e os residentes domiciliares, e de cercar essas pessoas, os sintomáticos, já é uma espécie de lockdown que se faz, justamente para segurar esses casos, né? Teste em abundância. Então, nós em Joinville nós não temos subnotificação. Todo mundo que tem sintoma é testado. Então, isso também já tira um cenário diferenciado. E temos a questão da rede hospitalar de assistência postada para dar atenção. Então, assim, e a gente está antenado a tudo que for na questão da ciência de melhoria da questão do processo de tratamento. Jean, o número de óbitos ele tem se mantido alguns dias, inclusive caído, né? Também a UTI, aquelas filas de espera pelos boletins oficiais, tem diminuído. Eu falo a nível Santa Catarina, que em Joinville é um pouquinho diferente. Você acha que nós já chegamos no famoso platô e que daqui para frente os números começam a cair por duas razões? Primeiro, pela vacinação das pessoas mais velhas, que eram vítimas, não é? As maiores vítimas. Segundo, porque houve um comportamento melhor da sociedade, ou ainda você acredita que os números possam subir? Não, nós estamos nessa fase numa queda dessa terceira onda que a gente passou, não é nenhum platô, né? Nós estamos com uma média aí de 2.000 casos ativos nos últimos 4 ou 5 dias. É um platô alto, é um número que nós estávamos lá no início de fevereiro, por exemplo, né? Nós ainda conseguimos recuar mais, por isso que a testagem é tão importante, para fazer esse isolamento e evitar essa contaminação de quem tem dúvida. A questão dos leitos hospitalares, nós já prevíamos essa redução a partir do momento que hoje o RT que nós temos em Joinville, que é o índice justamente de transmissibilidade em 0,9, isso quer dizer o quê? Que a cada 10 pessoas, 9 são infectadas. Isso num espaço de... O número começa quanto menor do que 1, né? Ou seja, 10, se eu vou para 9, significa que a doença não está se reproduzindo com uma maior velocidade, ela está reduzindo a sua velocidade. Já temos uma desaceleração da transmissibilidade. Essa é justamente a constatação. Temos que cuidar. Nós tivemos uma situação importante que a gente está analisando, que foi durante o período do feriado da Páscoa, que era para ser um período de aglomeração, como o RT estava em queda, né? A gente pegou uma fase boa de desaceleração dentro de um feriado, por mais que nós tivemos algumas aglomerações com uma menor taxa de transmissibilidade, ou seja, possibilita uma menor contaminação. Então, a tendência agora é uma preparação do sistema de saúde para o inverno que chega, e aí traz internações por síndrome respiratória aguda grave, né? Independente do Covid. A vacinação já tem se mostrado eficiente nos públicos que têm realmente a segunda dose 100% aplicada ali dentro da margem. Tem se mostrado muito eficiente, na verdade, né? Na verdade, não existe pouco ou muito ou bastante eficiente, né? Mas ela tá cumprindo o objetivo pelo que ela veio, a vacina. Isso para nós é muito satisfatório, porque tem um horizonte realmente aparecendo aí, um sol nesse céu nublado, e estamos preparando a rede para atendimentos normais de saúde, que é o grande desafio. Saúde mental,
e outras patologias. Então, isso é o que nos tem hoje trazido os grandes desafios. Nós temos visto nos últimos dias, Sérgio, diminuição da procura para tratamento de câncer, diminuiu o AVC, outras patologias também têm diminuído a procura, as pessoas deixaram de ficar doentes, né? O que está acontecendo? Então, a gente tem agora organizado a rede para no mês de maio, devolver ela funcionando para a sociedade de uma maneira que consiga novamente fazer a captação precoce dos casos de saúde. Para a gente encerrar, Jean, eu sei que uma das maiores preocupações a nível mundial é o número de sequelas na área emocional ou psiquiátrica das pessoas que foram contaminadas, né? Aqueles que passaram pelo coronavírus. E a nossa rede pública, de uma forma geral, e aqui em Joinville não é diferente, nós não temos psiquiatras em volume, terapeutas em volume, para atender esta demanda, que eu tenho certeza já está batendo na tua porta, né? Também vocês têm uma estratégia, contratar novos profissionais, fazer acordo com outros institutos, que eu não sei nem se existem nesse volume, para dar este pós-atendimento às vítimas do coronavírus. Bom, com certeza esse é das maiores mazelas que esse vírus vai nos deixar, né? Nós já vivíamos um desafio muito grande da questão da depressão, das doenças mentais. Isso se avolumou com esses confinamentos e essa mudança drástica de vida que a gente teve nesses últimos 12 meses. Qual é a estratégia da Secretaria de Saúde? Além da utilização da tecnologia para poder encurtar esses caminhos e chegar nas pessoas que precisam, nós também vamos usar a rede credenciada privada para poder aumentar a vazão de atendimento nesse início agora e poder manejar as pessoas para tentar devolver elas uma condição dita normal, né, de poder manejar a sua vida. Lembrando que a busca pela qualidade de vida passa pela sanidade da mente, né? Sem dúvida. Mente sã, corpo são. Então, nós vamos correr atrás desse grande desafio, sim. Já a partir do próximo mês de maio, teremos credenciamentos abertos para prestação de serviço nessa área. Jean, muito obrigado pela sua entrevista. Sua vida é corrida, né? Lá desde o ano passado, já quando essa praga se estabeleceu, eu sei que você não tem mais finais de semana, não tem datas comemorativas, são 7 dias por semana, por isso que, felizmente, o seu trabalho está continuando, a administração mudou, mas a política de saúde continua, né? Eu tenho certeza que continuará dando bons resultados, apesar de vocês estarem enfrentando um tufão como nunca a humanidade teve pela frente, né? Infelizmente. Jean, mais uma vez, muito obrigado e boa sorte no teu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus possa nos abençoar nessa continuação, nessa trajetória, tá? Fique com Deus. Grande abraço.